Bom, na live de hoje vamos falar um pouco sobre as folhas sagradas. Na semana passada a gente começou a explicar sobre isso, entramos em outro assunto, mas hoje eu trouxe até algumas folhas, tá? Para mostrar para vocês aqui ao vivo, para ter o reconhecimento. Porque infelizmente nesse mundo de folhas, tá? É muito complicado, porque às vezes eu tô aqui na cidade de São Roque e eu conheço uma folha com um nome. Aí você vai em outra cidade, eles vão conhecer lá com outro nome. Cada planta em cada lugar vai ter um nome diferente, tá? Então às vezes nós temos uma erva que, dependendo da região, ela vai ter uns 10 nomes diferentes. Então, para a gente saber sobre planta verdadeiramente, nós precisamos saber o nome científico da planta. Porque com o nome científico, independente da região, independente do lugar, no mundo onde você está, o nome científico é uma convenção, que através daquele nome você acha essa espécie, tá? Porque é comum ter variações locais do nome. Por exemplo, aqui acredito que muitas pessoas já devem ter confundido, né, quando a gente usa para os orixás, o inhame com cará. Então, dependendo da cidade, o cará, ele é o inhame, e dependendo da cidade, o inhame é o cará. Então, assim, para nós, o inhame, ele é o comprido, é o inhame do norte, que para alguns vai chamar cará. E para outros, o inhame verdadeiro é aquela batatinha pequenininha, redondinha, tá? Essa não é para os orixás, aqui é para os orixás é aquele inhame do norte, o comprido, tá? Então, nesse mundo de folha, é muito complicado, porque inúmeros sacerdotes podem ensinar de formas diferentes, devido à região que tem. E nós também sempre vamos utilizar as folhas mais regionais, aquilo que a gente tem no nosso ambiente. Então tem folhas que são muito sazonais. Tem folhas que aparecem só na época do verão, depois elas somem, dependendo da região, né? Aqui, por exemplo, no Instituto, que está aqui na cidade de São Roque, é uma cidade muito fria, muito gelada, então a gente não consegue manter algumas ervas o ano inteiro. Por exemplo, o macaçá, que quem conhece, né, é maravilhoso o cheiro do macaçá. O macaçá a gente só consegue ter nessa época de calor, porque começa a entrar o frio, morre tudo. Então tem ervas que são sazonais, tá? E pra gente falar sobre folhas, nós temos que falar sobre uma divindade chamada Ossan, tá? Tem uns que vão chamar de Ossain, né? A forma correta de se chamar de divindade é Ossan. Ossan é a divindade ligada ao axé de todas as folhas. Axé. Bom dia, babá, eu moro na Califórnia e comecei a te acompanhar no Spotify. Obrigado por compartilhar os conhecimentos. Axé, Lucas, que Fá abençoe, tamo junto. Axé. E quando nós falamos de folha, é um mundo, digamos, à parte. Tem que entender que dentro do Ifá, dentro dos orixás, nós temos especialidades. É como um médico. O médico ele se forma, depois ele tem que ir para uma especialidade. E aquele que vai mexer com as folhas ou que manipula as folhas, tá? É uma especialidade isso dentro dos orixás. Dentro do culto afro-brasileiro, nós temos o sacerdote que ele vai ser o responsável em lidar com as folhas, em trabalhar com as folhas, que é o sacerdote de Ossan, que aqui no Brasil é chamado de Babalossan. Então, dentro do culto afro-brasileiro, é um cargo extremamente alto. Esta pessoa, ela é responsável em coletar as folhas, né, na mata para o axé, para a casa. Ou seja, para uma obrigação espiritual, ou apenas para um banho, ou para a iniciação de algum filho, né? Então se usa folha para muitas coisas. Por isso que nós temos aquele ditado iorubá que fala Kosi Ewe, Kosi Orixá, que sem folha nós não temos orixá. Então a folha é a energia mais sutil da natureza, aonde a gente acessa esse portal
junto com outros elementos que faz parte, tá? Na ritualística para preparar as infusões de banhos, de amacis, né, ali, para que aquela pessoa ela possa tomar aquele tratamento. Aí dependendo, às vezes tomando, né, bebendo, ou às vezes tomando banho ou utilizando de outra forma. Existem inúmeras formas que nós utilizamos as folhas, tá? Axé, que Fá abençoe. Bom dia, Dimitri. Eu boa tosse, Oriorofum. Vera, Axé. Bom dia, Cíntia, Camila. Bom dia a todos, Emerson. Axé, pessoal. Que Fá abençoe. Vamos lá. Então, Ossan é a divindade das folhas. E Ossan também é uma divindade que poucas pessoas têm muito conhecimento sobre essa divindade. Então tem pessoas que acreditam que Ossan é feminino, tem outros que já falam que Ossan é masculino, e aí acaba tendo uma polêmica sobre isso. Na realidade, dentro do meu conhecimento, Ossan é uma divindade masculina. Só que Ossan, por ser uma divindade encantada das matas, ele tem um elenco que trabalha com ele. Por exemplo, nas águas, nós temos divindades das águas. Então a gente conhece lá Oxum, Iemanjá, Adê, Olokun. Essas são as mais comuns das divindades da água. Mas tem um grupo de divindades das águas que são chamados Olueri, que é como se fossem sereias, esses outros seres encantados daquele ambiente, tá? Então são chamados de Olueri essas divindades das águas. Ossan, por ser uma divindade encantada da mata, da floresta, ele também tem um grupo que ele trabalha. Não é bem isso, tá, gente? Mas imagine que Ossan, ele também vai comandar outras forças que estão naquele ambiente, tá? Como Agé, como Aroni, que são como se fossem escravos de Ossan, que a gente pode traduzir como elfos, como gnomos, como seres espirituais da floresta. Então, como é domínio de Ossan, Ossan comanda esses seres também. E Ossan é a divindade que vai despertar o axé da folha. Toda folha tem o seu poder, só que quem desperta, quem liga aquela folha para que ela esteja funcionando, digamos assim, é Ossan. Todos os orixás têm as suas folhas, porém o axé de todas as folhas pertencem a Ossan. Tem uma história que ela é muito conhecida, muito difundida, principalmente dentro do culto afro-brasileiro, que conta que Ossan tinha uma cabaça e dentro daquela cabaça tinham todas as folhas medicinais. Para tudo que ele precisava, ele tinha uma folha ali, tá? Xangô, vendo aquilo ali, querendo também ter o poder de folha, pediu para que Oiá fizesse um vendaval e espalhasse todas as folhas de Ossan. Quando todas as folhas de Ossan se espalharam, os orixás correram para cada um pegar a sua folha. E cada orixá pegou a sua folha e colocou o seu axé naquela folha também. Ossan, vendo tudo aquilo ali, permitiu que os orixás tivessem cada um a sua folha, tivessem o seu axé. Só que Ossan fez uma evocação e disse o Euaçá, né, que isso evoca o poder das folhas. E todas as folhas saíram da mão dos orixás e voltaram novamente para Ossan. Mas Ossan, vendo a necessidade de cada orixá tendo a sua folha, mesmo assim ele distribuiu as folhas, mas o poder medicinal de toda folha, mesmo cada orixá tendo a sua folha, pertence a Ossan. Então Ossan, ou Osson, é a divindade ligada às folhas e que é muito pouco cultuado, principalmente dentro da Umbanda. Na verdade, na Umbanda não se cultua Ossan. Ossan a gente vai se cultuar mais dentro do candomblé de nação ou dentro do culto tradicional. É uma divindade
que possui muitos mistérios. E às vezes a gente só aprende ali o lado bonitinho de Ossanha. Ah, é o orixá das folhas para fazer banho. Não é bem isso. Ossanha é um grande feiticeiro. Ossanha, ele é um feiticeiro da floresta, tá? Então, com as folhas nós temos um axé. Nas folhas nós temos princípios ativos, que é como se fosse uma droga. Então, a dosagem ali entre o remédio e o veneno tem a ver com a quantidade e sabendo o que está se fazendo. Então, tem pessoas que tomam banhos de folha de forma discriminada, sem conhecer, sem saber aquilo ali, e muitas vezes isso pode estar te prejudicando, tá? E é por isso que eu trouxe aqui algumas folhinhas para mostrar para vocês, tá bom? Mas antes disso, vamos tocar uma cantiguinha para Ossanha, para começar o dia. Axé, Ossanha. Baixé, Ossanha. Onco, asa cri 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 cri. Ossanha tchala puta axé iriu epa malé. Asa que bede o au bierin Ossanha. 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 Afiwe mi seje baba wa Osanje weje baba wa Osanje weje. Afiwe mi seje baba wa Osanje weje baba wa Osanje weje. Afiwe mi seje baba wa Osanje weje baba wa Osanje weje baba wa Osanje weje. Por exemplo, essas duas cantigas de Ossanha é para evocar, né, o poder da divindade Ossanha com as folhas. Porém, dentro do culto, cada folha vai ter a sua incantação, que seria, digamos, o cântico que vai despertar o axé da folha. Por isso que mesmo vocês tendo a folha e fazendo banho em casa, vai ser bom, mas você vai atingir uma quantidade de axé. Agora, quando a folha ela é coletada através de um ritual, através de um muriqui, ela vai ser encantada ou macerada através de cânticos, tá? Esses cânticos vai fazer com que o princípio ativo da folha, né, fique ali latente, fique evidente. Então a gente vai despertar a folha. Um exemplo, acredito que todo mundo, eu não peguei essa folha aqui para mostrar, mas todo mundo conheça a folha de peregum, que é a dracena, que é uma folha comprida. Então a folha de peregum ela é muito comum dentro dos orixás. Então até quando nós vamos cantar para Ossanha, nós vamos cantar também para a folha, para ativar o poder da folha. Por exemplo, do peregum. Peregum a gente canta assim. Peregum alauatitum, peregum alauatitum, babá peregum alaxolé, peregum alauatitum, peregum alauatitum, peregum alauatitum, babá peregum alaxolé, peregum alauatitum. Então, isso é falando da folha de peregum, que a folha de peregum ela tem dois lados. Então, na parte de cima é onde está o lado positivo, a vida, a saúde. A parte de baixo é o outro lado, é a doença, é as negatividades. Lembrando que nós temos as duas polaridades no nosso caminho e a gente sabendo ativar o poder daquela folha, vai ter um axé muito maior naquele banho. Então, uma outra cantiga. Essa cantiga, por exemplo, é para trazer o axé quando a gente está macerando a folha, né? Para que aquela maceração extraia o axé da folha. E nós cantamos:
Vai semi, semi, oi, loi, loi, uri até a bauru, uri até a bauru. Vai semi, semi, oi, loi, loi, uri até a bauru, uri até a bauru. E aí vai, tá, pessoal? Então é um ritual muito bonito, muito lindo. Eu pretendo daqui a um tempo, vou verificar uma data para dar um curso só sobre folha, para entender melhor sobre folha. As folhas de ar, as folhas de terra, as folhas de fogo, as folhas de água. Ah, como é possível ter isso, né? Uma folha de fogo tem folhas ligadas ao ar e tudo isso vai ter um axé diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma folha, tá? Que na minha visão, hoje na aula de hoje, isso daqui é o mais importante que eu quero mostrar para vocês, ó. Esta folhinha aqui, tá? Ó, esta folha. Esta folha aqui é o boldo africano, tá? É esta folha aqui que nós utilizamos como boldo, tá, gente? Não é aquela que todo mundo conhece, maior, que ela tem uns pelinhos, que é o tapete de Oxalá. Esse tapete de Oxalá, ela não é uma folha boa, tá? Ela não é o boldo. Esse daqui que é o boldo africano, o nome dele é chamado Euro. E-W-U-R-O. Euro, tá? Esse daqui que é o boldo africano, tá? O nome dela popular chama-se estomalina, tá? Porque essa daqui é para o estômago. Então tem pessoas que vai ter problema de estômago e vai lá pegar a folha do boldo, como eu já fiz isso no passado e acredito que muitos de vocês já devem ter feito isso, que é receita da vovó, de pegar lá a folha, tá? O boldo, o tapete de Oxalá, que é aquela folhona, macerar aquilo ali e tomar. Aquilo ali, gente, acaba sendo quase um veneno, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar com um médico durante muitos anos e ele era chefe ali do Hospital das Clínicas. E ele mesmo me falou que muitas pessoas que chegam no Hospital das Clínicas com o rim paralisado é devido à intoxicação com chá de boldo. Então, o fato de às vezes a gente não saber direito aquela folha, a gente pode estar tomando um veneno. Como eu sempre fiz isso, né? Tomando aquele tapete de Oxalá lá há muitos anos atrás, tá? Então, esta daqui é o verdadeiro boldo, tá? Que esse daqui é uma folhinha também amarga, tá? Chama Euro, o nome popular é estomalina. E esta folha aqui, você pega 2, 3 folhinhas dessa daqui, em um copinho de água, assim, metade, macera ali dentro e manda pra dentro. Isso daqui é excelente, tá? E uma outra coisa também, essa daqui é uma folha mágica, tá? Eu nunca fiz esse teste, tá? Mas eles falam que esta folha aqui, ela tira impurezas do alimento. Então, quando você faz o feijão, e aí aquele feijão você deixou lá do lado de fora, ele deu aquela espumada ali que está estragando, você pega uma folha, coloca ali em cima daquele feijão cozido com a tampa, deixa ali o dia inteiro. Quando você vai à tarde e tira, o Euro ele puxou todo o azedo ou aquilo que estaria começando a estragar no feijão. Então todas as folhas elas vão ter o poder. É por isso que até num curso desse tem que ser um curso presencial, tá, gente? Para quê? Para você pegar a folha na mão, para você sentir o cheiro da folha, para você identificar a folha, que isso é o mais importante. É o boldo, não, o boldo do Chile ainda é um outro tipo, que ele é menorzinho assim, é uma folhinha mais grossinha. Tem que entender que são todos da mesma família, tá? Só que alguns têm uma toxicidade maior, tá? Toxicidade maior.
Só um minutinho, pessoal, deixa eu responder aqui umas coisinhas aqui para vocês. Para ter plantas em casas, podemos ter qualquer planta independente do orixá que nos rege? Sim, com certeza. O único pré-requisito que eu aconselho é que tenha um conhecimento sobre a folha que você tem ali, para que você tenha algo que você possa utilizar no seu dia a dia. O culto dos orixás, o culto de Fá, quando se fala Auô, culto Auô, é um culto ao segredo. O segredo de você identificar essas coisas na natureza e utilizar no seu dia a dia, tá? Babá, depois o senhor pode traduzir e colocar essas cantigas? Não, não posso. Porque isso é bem complicado, isso é já dentro do culto, né, para os iniciados, que aí vai passando aquele segredo, tá? Babá Euro conhecemos como Figadil aqui no sul. Entendi, legal. Por isso que eu falo, em cada região vai ter um nome. O jeito correto é ter um nome científico. Depois eu pego o nome científico dessas folhas que eu vou mostrar na próxima aula para passar para que vocês possam adquirir, tá bom? E até nesse curso eu pretendo ter aqui as mudinhas também de muitas dessas ervas medicinais para que a pessoa possa ter até em casa, tá? O objetivo não é você saber 50 folhas, é você saber lá 10, 15 folhas ali, fácil de utilizar e que sirva para tudo, tá? Então isso é o mais importante. No candomblé, o tapete de Oxalá que se usa. Isso, é o tapete de Oxalá que se usa. Infelizmente, a gente acaba descobrindo as coisas com o tempo. Infelizmente, o candomblé ele se formou aqui no Brasil num um período crítico da história que foi no momento de escravidão. E nesse momento de diáspora, a gente se perde muita coisa e se cria muita coisa. Esse que é o grande problema. Por isso que um conhecimento vai começando aquilo ali, o telefone sem fio. Por exemplo, né, me veio isso na cabeça até de um cântico. Na Umbanda é comum cantar, por exemplo, para Oxóssi, uma cantiga assim, ó. Né? Quem já ouviu essa cantiga só coloca assim, já ouvi. Oxóssi, Oxóssia, Oxóssi, marambole, marambola, Oxóssi, Oxóssia, Oxóssi, marambole, marambola. Então, é aquilo que eu falei do telefone sem fio. Então, às vezes, na Umbanda vai cantar essa cantiga para Oxóssi, Oxóssi, Oxóssia, Oxóssi, marambolê, marambolá. Mas isso, na realidade, é uma cantiga que vem do Angola. E que, na verdade, no Angola está se falando de uma outra divindade, que é chamado Zazi. E Zazi, no Angola, é como se fosse Xangô, é o equivalente para nós no Urubá. Então, quando eles estão cantando lá, não é Oxóssi, é Ozazi, Ozazia. Ozazi, marambole, marambolá. Eles estão cantando para Xangô dentro do Angola. Então, é muito comum dentro do culto afro-brasileiro, infelizmente, a gente acabar misturando tudo isso, tá? Aqui na Bahia é chamado de Alumã, é isso aí, é um dos outros nomes bem popular, tá? Do Euro é o Alumã, tá? Então, Alumã é um dos nomes populares também desse boldo, tá? O nome em Yorubá é Ewuro, E-W-U-R-O. Axé, babá, e o xaxará? Tá aqui o xaxará também, tá? Esta folha, ela é uma folha ligado a Xangô e ligado a Exu e algumas outras divindades. Mas é muito utilizada para Exu. Quando se vê essa folha, normalmente ela é assim. Eu peguei até duas delas, tá? Você pode encontrar ela assim, com essa ranhura meio amarelada. E aí eu peguei aqui a outra que é mais comum, tá? A forma de se ver ela. São as mesmas folhas, tá? Do mesmo pé. Só que uma tá menor e sem o detalhe do amarelinho. E essa daqui ela já tá com o detalhe do amarelinho. Ela é uma folha comum, pessoal, porque ela é uma folha ornamental, que se utiliza muito em jardim para decoração. É um arbusto, vira uma arvrinha aí de mais ou menos uns 2, 3 metrinhos assim, tá? É um arbusto. E ela dá um cacho de flor, tá? Amarelo com vermelho.
Então estou mostrando aqui a folha para que vocês não confundam, que é uma folha fácil de identificar, tá? Desde que você esteja vendo a folha agora para você identificar. Se você entra no Google Imagens e coloca lá xaxará, você vai ver lá o pé de xaxará e vai ter o nome científico dela para que você possa identificar. Isso daqui é uma excelente folha para um banho de descarrego, tá? É uma folha de Exu e é utilizado para descarregar energias pesadas, tá? Então, ó, esse daqui também é o xaxará, só que ele é mais novo. Só um minuto aqui. Qual o nome popular da Oriri? É Oriri mesmo, tá? Que é o nome dele dentro do culto. Oripepê é uma outra coisa, que é o Chauiripepê, que é uma outra folha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, é bem diferente, tá? O Oripepê também é uma folha ligada a Xangô, ligado a Exu, que dá uma florzinha amarela em cima. Inclusive, existe a falsa e existe a verdadeira, tá? A falsa, você pega essa florzinha que dá pra só de bater o olho identificar e mastiga essa folhinha, não acontece nada. O Chauirepepê verdadeiro, você pega essa florzinha, mastiga ela, a boca fica toda dormente. Inclusive o pessoal utiliza quando tá com dor de dente, coloca em cima do dente a florzinha, aperta ali e deixa. Ela é um anestésico também, tá? Origg já é uma outra folha também. Você falou assim, qual o nome popular do Oriri? Oriri, Oripepê, Origg ou Macaçá? Na verdade, Oriri é uma coisa, Oripepê é outra coisa, Origg é outra coisa e o Macaçá é outra. São folhas diferentes. O Macaçá é ligado ao Oxum, é uma folha cheirosa, tá? Com um cheiro maravilhoso. Esse Origg, um outro nome que ele leva é Omissimissintacum, tá? Que é uma folha de axé, inclusive é o que dá aquele olho de pombo, que é aquela bolinha pretinha com vermelho pequenininho. Tem o olho de cabra, que é o maiorzinho, e tem o olho de pombo, que é o pequenininho. Esse é o Origg, que o baiano vai chamar de Origg, tá? Que, na verdade, o Origg é esse Omissimissintacum, tá? Esse mundo de folha, gente, é algo que a gente fica horas e horas falando por isso. Por isso que tem que ter um curso para ensinar ali, né, como ativar a folha, como pegar a folha, a hora certa de pegar a folha, porque dependendo do horário, o axé da folha tá no tronco, tá na raiz, não vai estar na folha. Então, tem todos esses detalhes, tá, que vai fazer grande diferença no banho, né? Dependendo da folha, da forma que foi coletada, da forma que foi feita, você vai atingir 10, 20% do axé. Dependendo da forma que é feito, você vai atingir um poder muito maior, tá? Essa folha aí que você mostrou aqui se chama alcachofra. Ok, pode ser, tá? A alcachofra que eu conheço aqui, ela é diferente, tá? Agora o xaxará, ela é essa folha ornamental, tá? Que ela dá um cacho de flor amarela com vermelho, que é muito bom. Babá, dizem que o manjericão é usado em funerais e por isso temos que tomar cuidado com a utilização deles em banhos. É exatamente isso. O manjericão, ela é uma folha excelente, mas também é uma das folhas que nós utilizamos no ritual, tá, fúnebre, tá, para lavar o corpo ali, por ser uma folha que desconecta energias. Então, dependendo de você utilizar essa folha, o manjericão, que é uma folha comum no banho, pode ser muito bom, só que dependendo do estado espiritual que aquela pessoa está ou como ela está, o manjericão pode ser que abaixe ainda mais a energia dela, tá? Banho com folhas desidratadas tem o mesmo poder das folhas verdes? Não, não tem, tá? A folha fresca, ela sempre vai ter um poder maior. A folha desidratada, ela vai ter ali o princípio ativo, mas você reduz aí drasticamente o axé da folha. Axé. Vamos lá. Já ouvi falar. Ok. Perfeito. Só um minuto. Aqui no Rio de Janeiro também é Lumã. Tem alguma EUE que melhora a depressão, babá? Tem várias.
Só que isso daí tem que ser por diagnóstico. Porque às vezes eu tenho 10 folhas, às vezes você não pode usar determinado tipo de folha e aquilo ali vai ativar uma depressão maior em você do que para tirar. Porém, depressão tem a ver com você estar presa a alguma situação do seu passado, ou de forma consciente ou inconsciente. A melhor coisa para se sair de uma energia de depressão é você ter um desafio novo, tá? Um desafio novo ali na vida, uma novidade, tá? Então, às vezes, um novo curso, uma nova estratégia, um novo caminho, uma mudança radical é a melhor coisa para se sair de uma depressão. Lembrando que hoje em dia, depressão e ansiedade é uma das doenças, né, da nova era, onde tem inúmeros tratamentos, mas na minha visão a depressão ela começa no espiritual. Então, se essa pessoa ela não tiver um acompanhamento espiritual, entender aonde que está o bloqueio lá de coisas atrás, ela sempre acaba ficando presa nessas situações, tá bom? Axé. Babá, só um minuto. As folhas de Oxum, babá, fala aí as mais fáceis de encontrar. Então, o macaçá, ela é uma folha excelente de Oxum, mas é difícil de encontrar, porque ela é sazonal, mas o cheiro dela é maravilhosa. Uma folha de Oxum que é maravilhosa e que não é tão difícil de achar, é a folha de colônia, que é aquela folha compridona, que dá normalmente na beira de rio, na beira de brejo. Aquela folha ela não tem contraindicação, tá? E ela é uma folha suave, é uma folha chamada heró, calma, que é para uma limpeza. Bom dia, babá. Qual é a expressão para despertar a folha, o axé das folhas que você falou? Não é a expressão, cada folha vai ter o seu axé. Então a gente vai começar evocando o Ossan, vai fazer oriki para Ossan, que é evocar essa energia. Depois, se a pessoa ela vai coletar essa folha, tem os horários certos pela manhã para coletar essa folha. Tem rituais que se faz na entrada da mata para Ossan. Então não é uma coisinha tão simples, né? Não é eu falar, assar eu assar, né? Pronto, ativei a folha. Não, é todo um conhecimento. Aqui nas lives eu passo um pouco desse universo dos orixás, mas quem vai mexer com a folha é uma pessoa que ela é iniciada na divindade Ossan, vai passar por aqueles segredos para poder manipular essa energia. Justamente para quando fizer um banho, eu não ativar 10% do axé de uma folha, mas sim eu ativar pelo menos 70%, 80% do axé de uma folha. E isso faz toda a diferença. Então, meu objetivo aqui é desalienar as pessoas na questão do conhecimento, vocês aprenderem, terem condições de poder fazer um banho, aprender a se cuidar, mas entenda que tem coisas que você precisa passar por um médico. Ninguém aconselha você ficar tomando um remédio da sua cabeça. Ah, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. O correto é você saber a fonte, por que tá gerando aquela dor de cabeça. Quando descobre isso, vou ao médico para mim receber orientações. Então até os banhos de folha dentro da tradição parece ser algo simples, você vai lá, faz o banho e toma, mas não é bem assim. A folha ela tem muito poder. Então dependendo do banho, a pessoa tem o poder de ou levantar, ou se ela tá ruim, ela fica pior, tá? E dentro dos orixás a gente aprende que de boa intenção, entre aspas, o inferno tá cheio. Por quê? Tem folhas que podem sim te trazer problemas. Por isso que nós não fazemos nada sem esse conhecimento, nós não fazemos nada sem consultar. Eu já expliquei muito para vocês sobre Obi em outras oportunidades, já até dei cursos de Obi, porque é o primeiro portal que você vai utilizar para abrir uma conversa com os orixás, com as divindades, para saber se aquele momento está em Irê, se está positivo, se está negativo para se mexer com aquilo. Por isso que nós não fazemos nada da nossa cabeça, no sentido, me deu que eu tenho que fazer tal coisa, vou lá e faço. A gente sempre consulta antes, tá? Por isso que ele é um culto ancestral, é um culto, ligado a essas forças da natureza e saber utilizar a natureza a seu favor. Porque tem épocas que a natureza ela está revolta. Como agora a gente vê tempestades, calamidades acontecendo. Sempre no início do ano, devido ao verão, a gente acaba tendo isso.
Mas lembra lá no início das lives, nós estamos sendo regidos por Oxum, que é uma energia das águas, que tem essa questão de limpeza, de purificação, de renovação. E ninguém aprisiona o axé da água, tá? Verdade que todo banho de descarrego deve ser tomado do ombro para baixo? Não, isso é mito, é mentira. É óbvio que tem folhas como, por exemplo, esta folha aqui. Esta folha é a folha do Guiné. A folha de Guiné, ela é uma folha extremamente forte, tá? Então a folha de Guiné, sal grosso, por exemplo, que o povo adora, não são folhas, ou o sal grosso a gente não toma da cabeça aos pés, tá? É do pescoço para baixo. Só que 90%, tá, ou mais dos banhos que nós fazemos é da cabeça para baixo, não do pescoço para baixo. Quem costuma indicar muito banho do pescoço para baixo é a Umbanda, porque a Umbanda acaba não se aprofundando muito no culto às folhas. Então vai trabalhar com folha de forma superficial. Então acaba se falando, né, que aqui a sua coroa é algo que a gente não acessa, é algo sagrado. Por isso que a folha é do pescoço para baixo, tá? Isso é balela. É porque não tem o conhecimento correto sobre as folhas. A cabeça é quem comanda o corpo, tá? Então, dependendo, se eu tiver que optar, eu vou lavar a minha cabeça e não vou lavar o corpo, tá? Porque é a cabeça que tem que estar boa para comandar as outras ações no corpo. Então, todos os banhos é da cabeça para baixo. Porém, o que acontece? Tem que saber o que está fazendo. Eu não vou tomar banho com folha de Guiné na cabeça. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Mas todos os banhos que eu preparo para mim, todos eu vou lavar a cabeça e o corpo, tá? O banho de xaxará pode se jogar na cabeça? Outra coisa, ela é uma folha forte. Pode, mas tem que saber o que está fazendo. Aqui eu estou apresentando as folhas para vocês e explicando. Eu não estou ensinando a fazer banhos, tá? Porque banho tem associação de inúmeros tipos de folha, do momento que você tá, por isso que tem que ter esse conhecimento, tá? Oripepe, Xangô e Exu é a verdadeira, enfim, existem inúmeras folhas, tá? Tanto Oripepe e para Xangô, como existem várias outras folhas. Axé Wallace, bom dia. O Botó Sureurofum, Babalbredo, ETT serve para iniciações? ETT serve para tudo, tá? A TT é Agbalaye, a folha de TT que é chamado de bredo, ou às vezes dependendo da região de caruru, né? Ela é uma folha também heró, que é uma folha fria, ela também serve para tudo. Um mundo mesmo, precisa de muito conhecimento, axé. Perfeito, babá, fantástico esse conhecimento das folhas. Babá, existe alguma folha, erva para ajudar no aprendizado infantil? Existe folha para tudo, tá, gente? Tem uma folha que eu não tenho aqui, que normalmente o nome popular dela, eu não lembro o nome científico dela, o nome popular dela é folha de estudante. Inclusive ela é uma folha assim meio grandona, parecida com essa, um pouco menor, e ela também tem um tom de verde e amarelo um pouco diferente. Essa folha é chamada de folha de estudante. Essa folha de estudante, a gente, inclusive na minha época, na frente da minha escola tinha vários pés desta folha, coincidência ou não. E eu lembro que a gente pegava essa folha de estudante, pega duas folhas, dobra ela assim e coloca debaixo do travesseiro, para aquela energia ela ativar o conhecimento da pessoa. Tá bom? Babá, as folhas de Oxum existem muitas, pessoal. As mais fáceis de encontrar, o macaçá, o manjericão também pode ser usado, oripepe também pode ser usado, oriri também pode ser usado. Todas as folhas cheirosas é ligada ao Oxum, tá? Você pode utilizar para Oxum. Malva cheirosa, alfazema, todas as folhas cheirosas é utilizado para esses orixás de água, tá? Babá, a folha de pitanga também é usada em funeral, no caixão, por exemplo, porque eu vi esse ritual.
Olha, pode ser utilizado sim, tá? Mas a folha de pitanga é uma excelente folha de prosperidade, tá? Banho de prosperidade para que a pessoa esteja com a energia atrativa para trabalho. A pessoa está procurando emprego, está ali na busca. A folha de pitanga pode te auxiliar. Ela é uma folha ligado a Oxóssi, tá? Babá, tem alguma folha para melhorar o transe mediúnico? Tem, tá? Nós temos várias folhas que fazem isso. Porém, uma folha comum, popular e que ajuda a equilibrar, não é para ajudar no transe especificamente, mas ela é uma folha que vai equilibrar a mediunidade, principalmente para aquela pessoa que ela está começando. Quando a pessoa está começando a incorporar na Umbanda, eu brinco que se você toca pro Pokémon, ela vira o Pikachu, né? Brincando no sentido que ela ainda não sabe manipular as energias, então qualquer coisa bate nela. Então eu brinco que se tocar pro Pokémon, ela vira o Pikachu ali. Então é normal isso, tá? No início, você está muito sensível às energias. Então, o que seria aconselhável para mediunidade, né? Acredito que na incorporação que você está querendo dizer, principalmente na Umbanda, tá? Então na Umbanda, digamos que o trabalho de Umbanda seja no sábado, na sexta-feira, né? Passou do meio-dia, você já não se alimenta mais com carne vermelha. Nem com carne vermelha, nem com carne de porco, tá? Procura comer alimentos mais sutil, carne de peixe, de frango. Isso vai fazer com que o seu corpo esteja um pouco mais sutil. Isso também ajuda no início, na incorporação, tá? Porque a carne vermelha é uma energia mais densa, vai fazer com que você esteja com, digamos, um sobrepeso energeticamente, tá? A folha de colônia, tá? A folha de colônia, que é essa folha que dá na beira do rio, que nós temos duas mais comuns, que é o que dá flor branca, que é a mais comum que dá no brejo assim, e tem uma outra que a folha é um pouco mais, um verde um pouquinho mais escuro e dá uns cachos de flor meio rosa, com branco, amarelinho, mas é mais rosado. Essas duas folhas são excelentes para mediunidade. E neste caso você pode macerar, coar e tomar o banho da cabeça aos pés. E pode também pegar 2, 3 folhonas dela, dobrar assim, ferver a água. Ferveu a água, você desliga, coloca a folha dentro e tampa e deixa. Aquilo ali vai fazer um chazinho. Você não adoça esse chazinho, você toma o banho da cabeça aos pés e depois você pode tomar aquele chazinho também com folha de colônia, porque é uma folha que ajuda nessa mediunidade aí. Babá, teria algum oriki para despertar folhas? Exemplo, casca de jurema, cipó caboclo, obrigado. Não, porque na verdade jurema, cipó caboclo, isso daí são coisas nossas daqui do Brasil, tá? Esses orikis, sim, nós temos para as folhas iorubás. Coincidência, né? Nós temos folhas iorubás que são folhas populares nossas aqui. Mas especificamente cipó caboclo, casca de jurema, aí é outra tradição, tá? Babá, uma dúvida, grávida pode se iniciar em Ifá? Com toda certeza, tá? É aconselhável sim receber a primeira mão do Ifá, do Ixefá, até para você resolver coisas no seu caminho, até para essa nova consciência que está vindo ali, esse bebê. A gente, digamos que quebra muitas coisas no caminho da mãe, né? Até para saber o que aquela consciência vem já trabalhado de forma diferente. Isso não gera nenhum problema nem para a mãe nem para o bebê, muito pelo contrário, tá? Babá, as folhas de cada orixá vai nascer perto do ponto de força do orixá, tipo as filhas de Oxum vão estar presentes na beira do rio. O senhor poderia falar sobre as folhas de Iemanjá? Não necessariamente, tá? É óbvio que tem folhas que vai estar mais ligado a determinado lugar da natureza, como as folhas de água, né? Ser mais nesse setor ligado a divindades da água, mas tem folhas que não vão ter esta ligação, tá? Até porque, como eu falei, né? Dentro dessas divindades Olueri, que são as divindades da água, é como se existisse vários outros orixás que a gente nem tem esse conhecimento. Então a gente vai ter conhecimento ali de Iemanjá, de Oxum,
né, de Adê, de Olokun, dessas divindades da água, mas existem inúmeras. No culto, quando os orixás vieram para cá, na época da escravidão, vieram poucos orixás, né? Então a gente cultua uma média de 16 a 21 orixás dentro do culto afro-brasileiro. Mas em Nigéria tem mais de 1000 orixás, que se cultua ainda hoje lá, é uma média de uns quase 200 orixás. Então até aqui no templo tem muitos orixás que nós temos que muitas pessoas nunca nem ouviram falar. E acaba tendo iniciação nessas divindades, tá? Então isso é comum. Bom dia, Babá. Quais são as folhas para proteger as pessoas negativas? Não tem isso, depende de cada um. Cada pessoa tem o seu DNA espiritual. Às vezes uma folha que é boa para mim não vai ser bom para você, tá? Babá, banho de orégano é bom? O orégano, ele é uma folha ligada à prosperidade, tá? Então você tomar um banho ali de orégano é para atrair prosperidade. Porém, só o orégano é bom, mas a gente associa com outras coisas também, tá? A gente normalmente não vai utilizar apenas uma folha, vai associar ela com outras folhas. E quando não tem as plantas em casa, comprando na feira ou em casa de axé, tem validez? Com certeza, tá? Muitas casas de artigo religioso têm essas folhas ou seca, que aí vai ter um poder um pouco menor, mas sem problema. Ou muitas dessas lojas vão ter a folha ali recém-coletada. Então, dependendo da casa de artigo religioso, você encomenda ali, o cara traz a folha meio que fresca para você, tá? Axé. 6h52. Pessoal, vamos tirar um print, postar lá nos stories, mais um dia de conhecimento. É importante, eu vejo que tem muitas pessoas aqui e uma ou outra só lá coloca no stories. Então, você tem que colocar ali no stories, tirar um print e falar, ó, tá pago aqui, né? As nossas lives são gratuitas, então o pagamento é você postar a live, curtir, compartilhar com outras pessoas, para que esses conhecimentos alcancem, né, maior número de pessoas que estejam interessados em querer aprender isso, né? Que é aquilo que eu falo. Muitas das pessoas só estão querendo a macumbinha gourmet, né? E não ter o conhecimento do segredo que está por trás. Porque aí quando você tem o conhecimento por trás das folhas, você mesmo faz a sua macumbinha gourmet sabendo aquilo que você está fazendo. Axé. Axé, Christian, que abençoe. Babá, na Umbanda Sagrada isso já mudou. É que na verdade a Umbanda Sagrada, tá? Ela é uma reinvenção da Umbanda. Então isso que é complicado, porque a Umbanda em cada casa se toca de uma forma diferente, tá? Então, digamos que a Umbanda é um culto à entidade. A caboclo, a preto velho, a baiano, a boiadeiro, a oerê, a entidades, espíritos desencarnados que vêm naquele trabalho ajudar as pessoas, tá? Não é um culto a orixá. Na Umbanda a gente cultua o orixá de uma forma simplória. Orixá, verdadeiramente, nós vamos ter no culto afro-brasileiro, no candomblé de nação, ou seja, o Queto, Angola, Jeje e aí por diante, e dentro da tradição dos orixás no Yorubá, no Ifá, tá? Babá, banho com água quente ou gelada tem diferença? Tem, dependendo daquilo que você está fazendo. Tá? Banhos quentes ele está mais associado com favas e outras energias. Quando é só com folha, às vezes esse banho ele não é que é banha fria, né? É água natural. Bom dia, Babá. Sonhei que tomava banho de coentro. Essa folha tem utilidade no culto? Com toda certeza. Agora, o coentro, tá? Ele é muito utilizado, principalmente a semente de coentro, para tirar impurezas do corpo. Existem muitas pessoas que vão acumulando alguns tipos de metais pesados no corpo, como chumbo, e isso vai acumulando ali na região do cóccix. E aí a pessoa começa a sentir muita dor naquela região, tá? Ou às vezes fica com o intestino um pouco irritado, coisas desse tipo, e isso pode ser também intoxicação, tá? Por chumbo devido aos alimentos, e isso acaba sendo acumulativo no corpo.
Então, consumir semente de coentro é muito bom para... Esse daí já é a macumbinha gourmet, viu, gente? Vamos lá. Você compra semente de coentro, tá? E você consome a semente de coentro por um período. Pela manhã, tá? Você faz o pozinho ali, mistura com água e toma um pouquinho, tá? Isso durante uns 10, 15 dias. Já é o suficiente para dar uma limpada. E aí vai fazendo isso em tempos. A cada 6 meses, né? Tomar um pouquinho de semente de coentro é para tirar alguns metais pesados no corpo. Então, esse tipo de coisa são coisas que às vezes a pessoa vai no médico ali, não acha, se entope de remédio, não resolve. Porque não vai tirar o que está acumulado no corpo. Por isso que as folhas são muito boas como limpeza, para fazer um detox no nosso campo energético e espiritual, tá? Bom dia, Babá. Qual folha pode ser tomada para... Ah, tá. Isso daí depende de cada um. Babá, que lindo, o senhor está lendo todas as minhas mensagens. Eu te conheci pessoalmente. Sou de Salvador, Bahia, e te vi no Templo Flecha de Aruanda, Axé, na casa da mãe Luciana. Um grande beijo para a mãe Luciana. Axé. Ah, que Fá abençoe. Legal. Bom dia, Babá. Obrigado pelos conhecimentos. Em breve vou agendar para jogar contigo. Folhas para boa sorte. Temos muitas. Folha para... Babá, tem alguma folha para a parte amorosa? Tem várias. Só que às vezes, né, essa parte amorosa você pode até fazer um banho atrativo para atrair energia, tá? Nesse sentido. Só que tem que ver como que está a sua constituição energética. Porque senão você também vai atrair curva de rio, tá? Axé, pessoal. Nossa senhora, tem muitas mensagens aqui, eu não consigo responder tudo como sempre. Babá, os florais de Bach. Já ouviu dizer que o procedimento dos florais mantém a energia vital das plantas? Você acha possível que um processo apenas... na verdade o floral de Bach, ele tem muito poder sim, tá? Dentro dos orixás nós também utilizamos os florais, tá? Não com esse nome, floral de Bach, mas a gente utiliza as essências, né, das folhas e sim, a gente consegue sim concentrar esse princípio ativo, como no floral, e ser utilizado. Ele vai trabalhar, né, numa energia mais sutil, tá? Por exemplo, o floral de Bach, que todo mundo pode utilizar, que seria um pronto-socorro ali espiritual que serve para acalmar, para ansiedade, que todo mundo pode usar, é o Rescue, que ele é o primeiro floral de Bach, é a base ali, ele é o primeiro de entrada, que todo mundo pode utilizar e não vai ter contraindicação. Então nessas lojas de artigo que vende isso, você pode comprar um vidrinho, né, de floral de Bach com a essência de Rescue, e nessa você pode ir lá, ela vai te indicar, se não me engano você pinga 3 a 5 gotinhas debaixo da língua, né, ou de manhã e à noite. Para muitas pessoas isso vai ser muito bom. Ao invés de ficar tomando determinadas medicações, né, um floral é muito bom. Inclusive em cursos de folha, né, eu pretendo ensinar alguns tipos de floral dentro dos orixás que você consiga também ali concentrar essa energia. Babá, fala sobre a folha de gengibre. Ela é uma folha quente, tá? O gengibre ela é uma folha quente. Não, a gente não costuma utilizar tanto em banhos, mas se utiliza o gengibre sim para alguns rituais. Babá, por gentileza, no banheiro, local onde limpa-se o corpo, qual a planta serve para que pode usar para limpar a negatividade? Obrigado. Você pode usar sal grosso, você pode usar o age, você pode usar amoníaco, se é para jogar assim no chão para uma limpeza. Isso, tá? Uma folha de xaxará, uma folha de guiné também é para limpeza, uma folha de arruda, arruda também é muito bom para limpeza, tá? Para limpar assim ambiente. Babá, as pessoas do axé podem usar pimenta dentro de casa? Exemplo, fazer conversa, conservar ou para acarajé? Pode, não tem problema nenhum, tá? Comer pimenta, não, se não é uma restrição suma ou ó, não tem problema nenhum, tá? O que nós utilizamos no orixá é o atarê, que é a pimenta da costa que normalmente nós utilizamos. Achei que entendia de banho de ervas. Que bom que temos babá para nos ensinar. Axé, Josiane. Que Fá abençoe. Isso daqui não é nada, gente. Por isso que tem que ter um curso para poder
entrar nesses fundamentos de folha, porque é um mundo à parte. Babá, folha de mangueira serve para quê? Não é tão bom tomar banho de folha de mangueira, porque dependendo do momento que você está, aquilo ali pode atrair brigas, pode atrair confusões também, tá? E é aquilo, a gente quase nunca vai utilizar uma folha individual, só folha de mangueira, só folha de tal coisa. A gente vai associar 3, 5, 7, 9, 12, enfim, dependendo, vai se utilizar muitas folhas. O alpiste nós não utilizamos, pode ser utilizado como grão para atrair prosperidade, tá? Como um banho de descarrego do próprio grão, não é cozinhar o alpiste, é você passar às vezes o alpiste, alguns grãos, tá? Esses grãos no corpo também é bom para troca de energia, é uma limpeza. Babá, babá de casa fica chateado por eu levar conhecimento, considerando ensinamentos aqui. É muito comum, gente, porque infelizmente no candomblé não se passava o conhecimento. É aquilo que eu já falei inúmeras vezes. Quem vai no candomblé, quando você não é iniciado, você é um abian, ou seja, você não foi iniciado, então você não aprende nada. Depois que você se inicia, passa por aquele segredo, você se torna um iaô, tá? E aí começa essa questão de aprendizado. Só que, infelizmente, acaba sendo ainda um aprendizado muito superficial, tá? Por isso que eu brinco falando que o culto tradicional, o Ifá, pelo menos da forma que eu gosto de explicar, é as peças do quebra-cabeça que estava faltando. O candomblé, na minha visão, ele é maravilhoso, é lindo, e graças ao candomblé e à conservação dos nossos mais velhos, conseguiu manter o culto dos orixás até hoje para nós. Então hoje nós temos a oportunidade de poder estudar de forma mais profunda para justamente colocar as peças do quebra-cabeça que estavam faltando, tá? Axé. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live, não consegui responder a mais de 30 mensagens que faltou aqui de vocês, mas que Fá abençoe todos vocês. Alguém me perguntou sobre um livro, uma literatura. É difícil achar literaturas boas sobre as folhas, tá? Mas o livro que é utilizado como referência é o livro chamado Ewe, do Pierre Verger, tá? É um livro muito raro de se achar. Às vezes você vai achar isso mais em sebo, tá? E quando acha também é muito caro. Eu na próxima live eu trago ele para você ver que é um livro dessa grossura aqui, de capa verde, Ewe, do Pierre Verger Fatumbi, tá? Esse seria um dos melhores livros que tem, porque ele tem taxonomia de planta, então mostra estruturas, nome popular, nome científico, tem algumas receitas ali, seria um dos livros mais completos. E também tem um livro que é o uso das folhas medicinais dentro das etnias Jeje, alguma coisa desse tipo. Mas na próxima, não é nem live, na próxima aula eu vou trazer alguns livros aí para todos vocês, tá? Então, ó, essa daqui é a folha de Xaxará, tá? Essa folha é o Euro, que é o boldo africano. Na próxima live eu vou explicar, ó, essa daqui é a cana do brejo, tá? Que é conhecido também como rabo de macaco, tá? Ou o nome dentro do orixá é Teteregum, que ela também é uma folha de descarrego, tá? E esta folha aqui, que daí na próxima live eu explico melhor sobre ela. Essa folha é a folha de acocô. A folha de acocô, ela é a folha dos reis. Ela é a folha da realeza, é a folha para trazer axé para a cabeça, tá? Às vezes você até vê na internet, né, lá na Nigéria, quando alguém vai receber um título, tudo, ele tá com o chapéuzinho e cheio de folha na cabeça, assim. Essas folhas que tá na cabeça dele, é essa folha, que ela é a folha de acocô, que é a folha ligada aos reis, à realeza, para trazer o axé de realeza para o ori, né, daquele devoto. Axé, pessoal. Um grande beijo, não esqueça de tirar o print, postar lá nos nossos stories
E até semana que vem, voltando aí com os assuntos das folhas para a gente decifrar mais códigos, tá bom, pessoal? Axé, que Fá abençoe. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Que Fá abençoe a todos e mais um Odiodê aqui do nosso Clube 6 e 52. Um beijo e até semana que vem. Que Fá abençoe.